CLQ Colégio apresenta Projetos Vida 2010. Há quase 20 anos, o Colégio CLQ desenvolve projetos multidisciplinares que envolvem, além da nossa comunidade escolar, palestrantes convidados e os moradores dos locais visitados. Tais projetos têm como principal objetivo estudar a interferência do homem na biosfera, conhecer os problemas daí decorrentes, analisar, discutir e procurar encontrar soluções para estabelecer um equilíbrio para o homem e para o nosso planeta. Em decorrência disso, todas as séries vêm trabalhando temas como seres vivos, importância e função das árvores, alimentação saudável, energia, água, cavernas, cerrado, a relação do adolescente com o mundo que o abriga e outros. Esses temas centrais de cada série foram abordados usando diferentes metodologias, pesquisas bibliográficas, discussões em sala de aula, palestras, oficinas, rodas de conversa, viagem de estudo do meio e outras mais. Descreveremos resumidamente os projetos realizados em 2010, envolvendo os alunos do 6º ano do Fundamental 2 à 2ª série do ensino médio. Sexto ano. Em 2010, os alunos dos 6º anos chegaram muito curiosos para saberem o que eram os projetos Vida e o que iriam estudar. Muitos já tinham ouvido falar desse trabalho através de irmãos, primos e amigos. Num primeiro momento, apresentamos o tema gerador da série, Água Doce no Planeta. Em seguida, levantaram questões a serem abordadas no decorrer do ano e fizeram uma pesquisa sobre Tarsila do Amaral. Nasceu assim o logotipo dos 6º anos e o projeto recebeu o nome Uma Gota Faz Toda a Diferença. As viagens de estudo do meio tão esperadas desencadearam toda a discussão sobre a água doce no planeta. Salto, Itu e o Rio Tietê foram visitados nessa primeira viagem. Estudaram sobre a formação e diferenciação das rochas magmáticas e sedimentares. Estudaram os fósseis. Fizeram trilhas em Mata Atlântica. Realizaram experiências e testaram a qualidade da água do Rio Tietê, através de testes de amônia e oxigênio dissolvido. Visitaram a usina de Lavras. Observaram a situação de poluição do rio. Conheceram o conceito de autodepuração, que ocorre após os saltos e cachoeiras do rio. E, por fim, toda a história do rio visitando o Memorial do Rio Tietê. A segunda viagem foi para a região de Brotas, onde tiveram contato com águas preservadas, não poluídas, matas primária e secundária, cachoeiras maravilhosas e puderam se divertir muito com as atividades propostas. A terceira viagem para Barra Bonita permitiu o estudo das propriedades da água, como o dos vasos comunicantes, que explica o funcionamento da eclusa. Puderam observar a situação do Médio Tietê e compará-la com a do Alto Tietê. Observaram também a situação da ocupação do solo na região. Estudaram a mata ciliar, o que levou a uma série de discussões em sala. Por fim, na usina Parque do Corumbataí, após palestras, experimentos interativos e visitação ao Ribeirão Claro e Rio Corumbataí, puderam compreender o funcionamento de uma hidrelétrica, a importância dos vertedouros e observar a situação do rio que abastece a nossa cidade. As viagens de estudo do meio favoreceram as discussões, aprendizado, interação com o ambiente, amigos, professores, monitores e lembranças, que levarão para o resto de suas vidas. Sétimo ano.
É o ano mais esperado por todos os que vivenciam os projetos Vida desenvolvidos pelo colégio. Para muitos, é a primeira viagem que farão com os amigos, podendo, inclusive, dormir fora e visitar locais maravilhosos, como a Praia da Fazenda. Ecossistemas costeiros, praia, Mata Atlântica, Mata de Restinga, Manguezal, Costão Rochoso. Temas estudados, locais visitados e muita energia para gastar nessa viagem tão esperada. Mas a preparação é necessária. Levantamento de conteúdos a serem trabalhados, pesquisas sobre Antônio Pitkov, que fundamentou a construção do logotipo da série, e o nome do projeto, Natureza, Viva Sempre. Enfim, o grande dia chegou e nos dirigimos para Ubatuba, aquário com os representantes marinhos, estrelas, ouriços, pepinos do mar, corais, anêmonas, peixes ósseos e cartilaginosos. Projeto Tamar, permitindo o estudo das tartarugas marinhas, verde, couro, cabeçuda, pente, suas características e a importância da preservação. Parque Estadual da Serra do Mar, local que nos alojaria por 3 dias, hospedaria rodeada por matas, manguezal e praias. Mata Atlântica e Mata de Restinga, com suas trilhas interpretativas, suas principais características, diferenciações e rios de águas cristalinas. Casa da Farinha, permitindo o estudo de comunidades quilombolas locais e todo o processo artesanal da produção da farinha de mandioca. Roda de conversa, com um representante quilombola, que relatou um pouco da história dessa comunidade, suas crenças, lendas, enfim, modo de vida. A cultura expressa pela música e dança quilombola que permitiu, além do estudo dessa comunidade, um envolvimento contagiante dos meninos com uma cultura tão rica, mas tão diferente. Manguezal, ecossistema tão rico que só com uma observação criteriosa e um estudo aprofundado podemos compreendê-lo. Costão Rochoso e Praia, ecossistemas característicos e ricos na biodiversidade. Estudos dirigidos, trilhas, gincanas, relatórios, atividades lúdicas, dança, música, dias e noites passados juntos, que levaremos nas nossas mais doces recordações. 8º ano. O 8º ano do ensino fundamental teve como tema de estudo nos projetos Vida de 2010 o ecossistema das cavernas. Com o título escolhido pelos alunos, o projeto PETAR, a beleza da natureza encontra-se aqui, os alunos visitaram o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, o PETAR, onde tiveram a oportunidade de conhecer melhor as cavernas, a comunidade quilombola e o ecossistema da Mata Atlântica. Localizado no sul do estado de São Paulo, entre as cidades de Apiaí e Iporanga, está o PETAR, um parque com mais de 300 cavernas, dezenas de cachoeiras, trilhas, comunidades tradicionais e quilombolas, sítios arqueológicos e paleontológicos. Um verdadeiro paraíso, escondido entre vales e montanhas, e na maior porção de Mata Atlântica preservada do Brasil. Depois de uma viagem noturna e a acomodação na pousada, tomamos um café da manhã reforçado e saímos em direção à Caverna do Diabo. Além da beleza de seus espeleotemas, os alunos também puderam comparar essa caverna urbanizada com as demais existentes no PETAR. À tarde, após cruzarmos de barco o rio Ribeira do Iguape, os alunos conheceram a comunidade quilombola do Ivaporanduva. Na chegada, foi servido o almoço e logo em seguida saímos para conhecer o cultivo da bananicultura orgânica e um pouco da história dessa comunidade. Nos dias que se seguiram,
foram visitadas as cavernas de Santana, considerada uma das mais belas cavernas do Brasil, com uma riqueza incalculável de espeleotemas, como as estalagmites e as estalactites, as cortinas, os bácons, as pérolas, entre outros. A caverna Lambari de Baixo e a caverna do Morro Preto, sendo que nesta última, os alunos puderam verificar indícios de ocupação por homens primitivos, como os depósitos de sambaquis. Além das cavernas, trilhas pela Mata Atlântica, acompanhadas de explicações sobre a flora e a fauna local, enriqueceram o projeto. Entre estudo do meio e diversão, os alunos aproveitaram as águas geladas do Rio Betari e a Cachoeira do Couto. À noite, sempre após o jantar, eram realizadas gincanas, onde todo o assunto trabalhado durante o dia era retomado. Entre jogos e descontração, uma fogueira na pousada, acompanhada de muita música, fechou nossa estadia no Petar. Acreditamos que com as atividades desenvolvidas em sala de aula e na viagem de estudo do meio, conseguimos fazer com que nossos alunos tenham aprendido um pouco mais sobre a rica biodiversidade do nosso imenso país e se conscientizado para a necessidade de preservar o meio em que vivemos. Afinal, como disse o chefe Seattle em carta do ano de 1854, o homem não tramou o tecido da vida, ele é apenas um de seus fios. Preservar o meio ambiente é, portanto, assegurar a própria existência das gerações futuras. Nono ano. No projeto do nono ano do ensino fundamental, destacaram-se parte da história do Brasil e a história de vida do adolescente. O estudo da história é importante, porque nos oferece condições de entender as estruturas econômicas, sociais, políticas, religiosas, ideológicas e jurídicas da sociedade em que vivemos. A partir do estudo do passado, podemos entender o processo de transformação da natureza, realizado pelo acúmulo de conhecimento dos homens, que possibilitou mudanças substanciais no modo de vida da humanidade e no próprio homem, além de abrir horizontes de transformações em nossa sociedade. O contato com civilizações e grupos sociais que viveram em espaços e tempos diferentes do nosso nos auxilia no sentido de aprendermos que as formas de produzir a sobrevivência variam na história. Em virtude do marcante papel da história em nossa vida, o projeto do nono ano propôs reflexões a respeito tanto de importantes acontecimentos históricos brasileiros quanto da história de vida de cada aluno, pois entendemos que o resgate do passado pode nos fazer entender melhor o presente, além de possibilitar uma projeção mais consciente do futuro. Ao sugerirmos estas buscas históricas, pensamos basicamente em duas viagens de estudo do meio. Uma em torno da vida de cada aluno e outra em locais que foram palco de manifestações em prol da nossa liberdade. Falamos especificamente de algumas cidades de Minas Gerais, que já tendo abrigado idealistas, hoje se transformaram em museus guardiões de histórias de lutas diversas. Neste projeto, a reflexão sobre a vida de cada um dos alunos foi proposta a fim de que eles pudessem tentar entender esta fase, que muitos veem como maravilhosa, repleta de sonhos e de projetos, e outros a concebem como uma etapa tumultuada. Exatamente por viver grandes contradições, o adolescente precisa ser ouvido, precisa ouvir, refletir, olhar à sua volta, conscientizar-se de que é necessário orientar-se bem para seguir sua vida, pontuando-a pela retidão, pelo bom caráter, pelo respeito por si e pelos seus pares e pelo exercício pleno da cidadania. Esperamos que todos tenham valorizado esses momentos de reflexão, tanto em relação a si próprios
quanto acerca de importantes momentos da história do Brasil. Primeira série, Ensino Médio. Os alunos da primeira série do ensino médio tiveram como tema de estudos nos projetos Vida o ecossistema marinho e as fontes de energia. Com o projeto intitulado Vida e Energia, os alunos visitaram o litoral sul do estado do Rio de Janeiro, onde se localizam os municípios de Paraty e Angra dos Reis. A escolha do local se deu em face de o mesmo ser formado por um litoral bastante recortado, com a presença de costões rochosos para estudo da biologia marinha e com a presença das centrais nucleares de Angra 1 e Angra 2. Logo pela manhã, após acomodação na pousada e café da manhã, os alunos visitaram as usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, onde tiveram uma palestra sobre a energia nuclear no Brasil e as instalações nucleares locais. Também puderam visualizar uma maquete do reator nuclear e como o mesmo funciona, e aproveitaram o momento para sanar algumas dúvidas a respeito desta fonte de energia, tão contestada e tão defendida ao mesmo tempo. À tarde, seguiram para o Mangue do Caixadaço, onde tiveram explicações sobre esse ambiente de transição entre água salgada e doce e a ação das marés na vida local. E à noite, os alunos tiveram um momento de descontração pelo Centro Histórico de Paraty. Na manhã seguinte, seguimos para a Ilha Grande. Logo na chegada, após almoço, seguimos por uma trilha na Mata Atlântica e ao final da tarde foi realizado o primeiro mergulho para estudo de biologia marinha. À noite, foi realizada uma gincana, com temas estudados durante os dias anteriores. E após explicações do biólogo que nos acompanhava, tentou-se a fecundação do ouriço do mar, mas dessa vez sem sucesso. No terceiro dia, percorremos uma trilha pela Mata Atlântica, onde foram explicadas aos alunos as espécies que constituem esse ecossistema e o conceito de sucessão ecológica. Também aproveitou-se para explicar o conceito de relevo de planalto e planície e como a ocupação irregular das encostas podem originar catástrofes como a ocorrida recentemente na ilha. A trilha terminou na Gruta do Acaiá, uma entrada em meio às rochas graníticas por onde é possível vislumbrar o espetáculo da refração da luz solar no oceano. Ao fim do dia, foi realizado mais um mergulho para estudo de biologia marinha, onde foi possível vislumbrar espécies como a moreia, estrelas do mar e cardumes de lula. O último dia na ilha terminou com uma festa que atravessou a noite e só parou para o retorno ao continente, já na madrugada. Além dos estudos de biologia marinha, o tema energia foi bastante trabalhado no projeto da primeira série do ensino médio, tendo como foco de discussão principalmente as fontes alternativas de energia, suas vantagens e desvantagens, e a disseminação das mesmas no Brasil e no mundo. Segunda série, Ensino Médio. A segunda série do ensino médio teve como tema de estudo nos projetos Vida o ecossistema do Cerrado. Com o projeto intitulado Cerrado, Nossa Riqueza, os alunos viajaram até o sul do estado de Minas Gerais, onde encontra-se o município de São João Batista do Glória. Logo na chegada, os alunos seguiram para a Central Hidrelétrica de Furnas, onde tiveram uma palestra sobre as usinas hidrelétricas e a importância do Complexo Furnas no sistema de produção de energia nacional. Após a palestra, os alunos fizeram uma visita rápida pela usina para ver a sala de controle e a localização das turbinas geradoras de eletricidade. Após o almoço, seguiu-se um passeio pelo Lago de Furnas, onde foi possível contemplar a paisagem do Cerrado brasileiro,
os paredões rochosos e cachoeiras espalhadas pela represa. Apesar do frio, muitos alunos se aventuraram nas águas frias do lago e das cachoeiras em um momento de descontração. No segundo dia, os alunos foram divididos em grupo e iniciou-se as atividades de estudo do cerrado, em um local conhecido como Trilha do Sol. O cerrado está entre os ecossistemas brasileiros mais devastados. Atualmente, restam apenas 20% de sua área original, que se estendia por todos os estados do Centro-Oeste, oeste da Bahia, sul do Maranhão e Piauí, Minas Gerais e São Paulo. Na Trilha do Sol, os alunos identificaram algumas espécies características do cerrado, através de seu nome popular, científico e uso em geral. Entre momentos de estudo e muito sol nas trilhas, um banho nas piscinas naturais de águas cristalinas ajudava a aliviar o calor e a retomar as forças para mais uma sessão de estudos. No terceiro dia, o local visitado foi o Paraíso Perdido. Neste dia, os estudos se concentraram em espécies medicinais do cerrado. Com a presença de um mateiro, os alunos percorreram o cerrado identificando espécies e tendo informações de seus diversos usos terapêuticos. Aproveitando a beleza da geografia local, também com inúmeras piscinas naturais, a diversão não podia ficar de fora. Entre um estudo e outro, uma trilha e outra, um momento de relaxamento e descanso nessas piscinas era sempre bem-vindo. À noite, sempre após o jantar, eram realizadas gincanas com temas abordados durante o dia, onde os alunos usavam a imaginação para solucionar desafios. Na última noite, os alunos foram recompensados pelo bom comportamento e pela participação brilhante nas atividades, com uma festa à beira da piscina. Visando a complementação da teoria trabalhada ao longo do projeto, acreditamos que a viagem a Minas Gerais para estudo do meio tenha contribuído para o aprendizado a respeito deste importante ecossistema brasileiro e, principalmente, para o desenvolvimento de uma consciência crítica a respeito da necessidade de preservação do mesmo. Neste ano, uma vez mais, o trabalho conjunto de vários profissionais, dos alunos, dos pais, funcionários, professores e coordenadores dos projetos, aliado às viagens, oficinas, produções textuais, por exemplo, permitiu que dessemos mais alguns passos na busca de nossos objetivos. Parabenizamos, portanto, todos os envolvidos e ao Colégio CLQ, que, abraçando a causa ecológica, reforça sua preocupação com a educação e formação integral de seus alunos, sendo, por isso, referência em educação. Younger, I saw my daddy cry and curse at the wind. He broke his own heart and I watched as he tried to reassemble it. And my mama swore that she would never let herself forget. And that was the day that I promised I'd never sing of love if it does not exist. But darling, you are the only exception. You are the only exception. You are the only exception. You are the only exception.
love never lasts. And we've got to find other ways to make it alone, or keep a straight face. And I've always lived like this, keeping a comfortable distance. And up until now I had sworn to myself that I'm content with loneliness, because none of it was ever worth the risk. Well, you are the only exception. 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 I've got a tight grip on reality, but I can't let go of what's in front of me here. I know you're leaving in the morning when you wake up. Leave me with some kind of proof it's not a dream. You are the only exception. You are only exception. Well, maybe I know somewhere deep in my soul that love never lasts. And we've got to find other ways to make it alone, or keep a straight face. And I've always lived like this, keeping a comfortable distance. And up until now I had sworn to myself that I'm content with loneliness, because none of it was ever worth the risk. Well, you are the only exception.